Queridos, eu quero falar com vocês sobre convivência de maneira muito rápida, muito rápida. Na verdade, convivência é um grande desafio para nós. Nós lutamos tanto para aprendermos a nos doar para as pessoas com quem caminhamos, com quem convivemos, e as pessoas, elas são muito diferentes. Então, a grande realidade que nós encontramos é que alguns relacionamentos para nós, eles são opcionais. Mas a decisão do matrimônio, uma vez que nós encaramos o matrimônio, deixa de ser opcional. Nós somos tratados e nós precisamos aprender a conviver. Então a convivência é um grande desafio para todos nós. Por conta das nossas diferenças, por conta da nossa formação, por conta da nossa criação, os anos vão passando, nós vamos nos tornando mais parecidos, mas até que nos tornemos mais parecidos, muita coisa rola no relacionamento. Então é assim, a ideia é a gente rapidinho fazer uma reflexão com vocês sobre isso, porque tudo que nós vemos em relação à humanidade é que nós somos dotados de inteligência, amém? Ok? Mas algumas pessoas, depois de terem casado, passado aí 1, 2, 3, 4 anos, questionam se essa inteligência realmente existe, porque elas tomaram a decisão de se casar. E aí eles entendem que se fossem inteligentes mesmo, como acham que são, eles deveriam ter pensado e repensado melhor. E é uma realidade isso. Porque nós tomamos muitas das nossas decisões em relação ao matrimônio, no primeiro momento em que nos conhecemos, decisões carnais, né? Elas estão muito assim pautadas nas nossas vontades, naquela liga que nós temos, na química que rolou. Então, quando essas coisas elas tomam conta, quando os hormônios tomam conta do nosso cérebro, a gente tem problema. Estava conversando com os jovens, né, no sábado passado na igreja, falando sobre vida 2, e eles estavam me questionando a respeito de uma série de coisas, como escolhermos a pessoa certa. Não existe pessoa certa. Na verdade, nós aprendemos a conviver com as pessoas que caminhamos, inclusive no matrimônio. Então, às vezes, nós estamos com a pessoa certa, mas nos relacionando de maneira errada. E essa é a grande questão do relacionamento a dois. Eu quero dar um pano de fundo para vocês e eu prometo que vou tentar ser bem objetivo, irmãos, bem objetivo. Mas Gênesis capítulo 19 nos fala a respeito da história de Abraão. Lá no versículo, Gênesis 18, perdão, lá no versículo 9 e 10... Deus ele chama Abraão e ele faz uma promessa para Abraão. Então ele diz para Abraão que Sara teria um filho e que Deus então, a partir desse filho que eles teriam, Deus estaria estabelecendo uma grande nação, faria deles pai de muitos filhos. E existem alguns critérios no relacionamento de Abraão e de Sara que me chamaram muita atenção nessa semana, pensando sobre conversar com vocês. O que acontece? Abraão, quando ele tem esse encontro com Deus, que a promessa vem sobre ele, Abraão ele ainda não tinha desenvolvido a sua vida de intimidade com Deus como nós conhecemos Abraão hoje. Hoje nós conhecemos Abraão como pai da fé. E nós sabemos de todo o desfecho da história de Abraão, Isaac, né? Depois as tribos de Israel, enfim. Mas quando Deus começa uma história com Abraão, Abraão ele vinha de uma família idólatra, uma família que na verdade não se dobrava às vontades de Deus, e a vida de Abraão com Deus não era tão afinada como aquilo que nós mencionamos hoje. Abraão, por conta da sua história e da sua vivência, ele tem algumas preocupações. E uma das preocupações que Abraão tem é ele ainda não havia compreendido, mesmo se tornando depois o pai da fé, ele ainda não havia compreendido a fidelidade de Deus na sua essência. Abraão fica preocupado com a promessa que Deus faz, e Deus diz para ele que ele tinha que deixar toda a sua família e tinha que seguir com Deus, e Abraão decide então levar um sobrinho chamado Ló. Quando Abraão leva o seu sobrinho chamado Ló, eu lendo alguns textos e estudando, principalmente hoje de manhã, eu percebi que havia uma preocupação no coração de Abraão em relação à promessa que Deus havia feito. Ló se tornou para Abraão quase que uma válvula de escape. Por quê? Se de fato a promessa de Deus não se cumprisse na vida dele, ele teria como dar sequência naquilo que Deus estava prometendo a ele. Afinal de contas, Ló
era da sua etnia, era da sua tribo, era da sua família, e Deus poderia de fato trabalhar de alguma outra forma, porque Abraão estava aprendendo tudo no processo. Mas aí quando Deus fala com Abraão através da promessa feita, Abraão não havia entendido que a inclusão para a promessa era Sara e não Ló. O que nós precisamos entender? Eu quero falar sobre 3 pontos rapidinhos com você. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: inclua o seu cônjuge no processo em que você está vivendo. A maioria dos problemas que nós temos nos relacionamentos, amados, quando nós conversamos com os casais, as divergências que os casais têm, as dificuldades que os casais têm, a maioria desses problemas é porque um cônjuge não traz o outro para aquilo que está vivendo na sua intimidade. Nós temos muitas diferenças e muitos meios e formas de resolver e solucionar as coisas. E nós temos uma habilidade tremenda de repartir isso com os amigos, mas temos muita dificuldade de repartir aquilo que Deus está nos dando com a pessoa que nós escolhemos e desejamos para viver o resto da vida com ela. Abraão, ele traz Ló. Deus na verdade falou assim: olha Abraão, Sara terá um filho. Abraão não havia atentado para isso, de maneira que ele trouxe muitas complicações para o relacionamento dele. Então, quando Deus vai cumprindo a sua vontade, Abraão precisou aprender com o decorrer dos dias que a vontade de Deus, na verdade, era pro casal. Eu fico olhando para algumas pessoas e às vezes é tão interessante que as pessoas, elas têm tudo para dar certo. E elas param no gabinete pastoral porque elas não compreendem coisas simples que deveriam ser resolvidas nos bastidores em casa, mas elas não conseguem resolver porque, na verdade, na perspectiva do homem, a mulher não faz parte daquilo porque é coisa de homem. E na perspectiva da mulher, os homens nunca vão entendê-las. Nunca, porque as mulheres acham isso. Os homens não nos entendem, porque os caras são... porque eles têm a caixa do nada, então as mulheres, elas têm uma perspectiva a respeito dos homens, que quando nós negligenciamos a inclusão de um e do outro naquilo que Deus está prometendo, nós temos muitos prejuízos no relacionamento. Eu queria entender com vocês isso, por quê? Porque na convivência, queridos, Sara precisou aprender algumas coisas a respeito de Abraão que ela não sabia, e se Abraão não houvesse permitido no decorrer da caminhada que ela pudesse processar, ela jamais teria se tornado quem se tornou também. Porque nós falamos muito sobre Abraão, falamos muito pouco sobre Sara. Mas Sara, na verdade, ela teve uma participação crucial em toda a promessa que Deus estava estabelecendo em relação à nova família, à eleição que Deus estava trazendo para a terra. Quando eu pensei sobre isso, algumas coisas que me chamaram a atenção sobre a inclusão do cônjuge é a seguinte, queridos: nós pensamos muito diferentes. Olha, eu e a Giovana, sim, nós estamos fazendo agora 27 de casados, estamos há 30 anos juntos. Ao longo desses anos, irmãos, nós já estamos há 30 anos e não conseguimos ainda pensar igual. Nós somos completamente diferentes. Nós gostamos muito pouco do que o outro gosta. As minhas vontades, por exemplo, eu sou mais calorento, ela é mais frienta e essas coisas todas. Eu gosto de doce, ela gosta de salgado. É impressionante, irmãos. Então nós combinamos muito pouco em relação às coisas físicas e matéria para caminharmos juntos. Mas nós tivemos que aprender ao longo desses anos que, mesmo com todas as nossas diferenças, se eu sempre deixasse ela de fora por causa dos meus gostos ou vice-versa, a gente nunca ia construir o processo e a vontade de Deus. Então hoje nós temos muitos casais que, depois de muito tempo caminhando juntos, construíram família, têm filhos, mas eles entendem que não é mais possível seguir juntos. Por que não é mais possível? Porque eles chegaram à conclusão que aquilo que afasta eles é muito maior do que aquilo que aproxima. Nós precisamos entender na vida conjugal que aquilo que nos aproxima, antes de ser os nossos desejos e vontades, é uma palavra. Abraão, farei de ti uma grande nação, Sara irá gerar um filho para que isso aconteça. Existia uma palavra que trazia aquilo que Deus desejava para a família de Abraão, a vontade de Deus absoluta para essa família.
mas nós nem sempre agimos assim. Então eu penso que nós precisamos começar a nos dobrar, queridos, para aquilo que de fato podemos incluir o outro no processo. Mesmo que as suas vontades elas sejam diferentes, mesmo que os desejos que nós temos eles sejam completamente opostos, nós precisamos trazer o outro para participar daquilo que Deus está nos dando. Parece ser fácil isso, mas não é tão fácil assim. A maioria das vezes que você vê os problemas dentro da sua casa, quando eles estão no pico, no calor das emoções, quando vocês vão conversar ou acertar algumas coisas, vocês vão ver que o outro pouco sabia a respeito daquilo que era um ideal para você. Então, dentro dos relacionamentos, os cônjuges, eles precisam quase que se tornar um guru. Eles precisam se tornar adivinhos. Porque o marido chega em casa, está de cara fechada, a mulher não sabe por que ele está de cara fechada. Chega na hora de deitar, sempre o mesmo sistema, sempre a mesma postura. E aí um dia depois, passado tudo, o marido diz: olha, sabe aquele dia, eu estava de cara fechada, a gente não conseguiu relacionar. Isso é quando a família consegue conversar, quando o cônjuge consegue. Aí ele abre o coração depois de 5, 10, 15, 20 dias e deixaram de ter uma noite preciosa como família, numa série de circunstâncias da vida, porque na verdade havia uma expectativa no coração do homem de que ela adivinhasse o que ele estava vivendo. Já aconteceu isso na sua casa? Quando o cônjuge, você tem uma expectativa sobre o cônjuge, né? Os maridos têm muitas fantasias, porque os homens são assim, eles são fantasiosos em tudo, e é uma característica do homem isso. Então a gente sempre chega em casa achando que a gente vai encontrar, né? Vocês estão entendendo, né? E aí você encontra a mulher fazendo comida para os filhos, aí você acha que entrou na casa errada, que não era isso que você estava imaginando. E aí nós vamos criando expectativas, queridos. Nós não permitimos que o outro participe do nosso relacionamento, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós entendemos. E a falta de inclusão do outro no relacionamento é o maior prejuízo para o desgaste dos dois. Há um momento na vida dos casamentos e dos relacionamentos que eles entendem que de fato eles nem sabem mais porque estão juntos. Eu conversando com a Giovana esses dias, sério, queridos, falando sério, né? Perguntei por que hoje está fácil. Olha eu vendendo meu passe, né? Eu falei: amor, hoje está fácil você caminhar comigo, né? Mas quando tudo era difícil, por que você insistiu em continuar comigo? Perguntei para ela. Por que você insistiu lá no começo? Porque no começo eu não era ninguém, eu não era nada. Mas você decidiu. E ela falou assim: olha, amor, eu nunca olhei para os seus resultados. Eu, na verdade, desde que comecei a me relacionar com você e me apaixonei por você, eu sempre olhei para aquilo que você poderia se tornar. Sempre olhei para dentro de você. E isso fez com que eu e ela pudéssemos, então, ir lapidando e trabalhando o relacionamento, como todos nós estamos no mesmo barco, trabalhando e lapidando o relacionamento. Mas sabe uma coisa preciosa que eu percebo nisso tudo, amados? Quando nós recebemos uma palavra e ela não é clara para um ou para outro de maneira profunda, e isso não é desenvolvido, nós precisamos entender os processos. Quando Sara recebe uma promessa e Abraão também, nós precisamos perceber isso na Bíblia. Sara não sabia que estava casando com um homem cujo ele seria reconhecido como pai da fé. Sara não sabia quem seria Abraão. Aliás, quando Sara casou com Abraão, Abraão se chamava Abrão, nem se chamava Abraão ainda. Significa que a construção do relacionamento, passam-se os anos, coisas vão acontecendo no nosso relacionamento, das quais é essa construção e essa participação do coração um do outro que faz com que nós possamos nos tornar uma família forte, um exemplo, que faz com que nós possamos ser de verdade, para aqueles que convivem conosco, um desejo deles caminharem debaixo da mesma convicção de fé que nós temos. Nós precisamos entender isso. A Giovana, quando decidiu casar comigo, era um serralheiro. Ela jamais imaginou que nós estaríamos aqui hoje ministrando para vocês. Mas ela tomou uma decisão, eu tomei uma decisão. E essas decisões que nós tomamos, eu costumo sempre, eu trago algo, né? Eu ouvi isso muitos anos atrás, um pastor ministrando,
E eu trago algo no meu coração dizendo que existem algumas decisões na nossa vida que elas mudam o curso da nossa existência. A maneira como nós vamos lidar com todas as nossas questões em volta de nós para o resto da nossa vida. E o casamento é uma delas. Então você poderia dizer: pastor, deveria ter ouvido essa palestra anos atrás, né? Agora já foi. Porque agora eu estou tendo que engolir o caroço, o angu, com espinho e tudo. É assim, queridos. Às vezes nós achamos que erramos na decisão, mas a realidade não é que nós erramos na decisão. Nós só precisamos entender onde nós precisamos corrigir o curso das coisas. Eu fico muito feliz quando nós propusemos, né, o jantar para os namorados e deu uma adesão, como nós estamos aqui em 140 pessoas. Eu fico muito feliz em ver casais assim. Mas eu quero dizer para você, embora nós estamos aqui, não significa que tudo está certo e tudo está legal dentro da sua casa, dentro da minha, porque nós temos as nossas DRs, né, as nossas divergências. Então eu quero partir para o segundo ponto com vocês, em relação a Abraão, e algo que eu encontrei no relacionamento dele com Sara, que nós precisamos desenvolver também, porque nós temos divergências dentro de casa, mas nós precisamos então aprender a abrir o nosso coração. É o segundo ponto que eu quero falar com você. Nós precisamos no relacionamento aprender a abrir o nosso coração, colocar para fora aquilo que de fato nos aflige, porque nós vivemos uma representação muitas vezes das coisas, e nem tudo, queridos, é bom todo tempo e toda hora. Todo relacionamento, às vezes as pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, a gente não briga. Pastor, você precisa de ver como não aparecemos anjo. Sabe que anjo não tem intimidade, né, irmãos? Deve parecer anjo mesmo, porque não deve ter relacionamento, porque todo mundo que se relaciona tem problema. Então nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para que nós possamos ajudar um ao outro no processo. Quando Abraão ele está indo para o Egito, Sara era uma mulher bonita, e eles chegam então em um vilarejo, uma cidade, e Sara, sendo muito bonita, ele ficou com medo de ser morto porque ela era bonita demais. E ele falou assim: olha, eu estou com medo, os homens dessa terra vão tirar minha vida porque você é muito bonita. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que você é minha irmã, ao invés de dizer que você é minha esposa. Porque se eu disser que você é minha esposa, o rei vai mandar me matar. O que acontece, amados? Nós, principalmente os homens, em todo o tempo nós queremos nos demonstrar os mais fortes, os mais robustos, o mais bambambam de tudo. O que eu aprendo com Abraão no relacionamento com Sara? Quando Deus está construindo a vida deles dois, para que eles pudessem se tornar os pais da fé. Porque a gente fala de Abraão, o pai da fé, mas Sara também foi, porque ela também creu, queridos. Eles tiveram seus erros, seus deslizes no percurso, mas os dois abraçaram a promessa e os dois abraçaram a palavra. Abraão, queridos, teve condições de dizer para a esposa: olha, eu estou com medo, Sara. Não é fácil para mim reconhecer isso para você, mas eu estou com medo. Se eu disser que você é minha esposa, eu vou ter problema. Então eu preciso que você me ajude nisso. Aí você poderia falar: ô louco, pastor, eles estão mentindo. Não estão mentindo, porque Sara era meia irmã de Abraão, porque veio do mesmo clã, era da mesma linhagem de família. Ela era meia irmã de Abraão. Mas ele falou: vou ter que dizer que você é minha irmã por causa do medo que eu estou. Às vezes eu converso com alguns casais, às vezes no individual principalmente, e eu vejo homens e mulheres que não têm condições de abrir os seus medos um para o outro, e eles precisam conversar conosco para que a gente possa se tornar uma ponte, porque se eles abrirem o coração dentro de casa, a casa cai. E aí eu pergunto: quanto tempo vocês estão casados? 20 anos, pastor. 18, 15, 5. Em 5 anos vocês ainda não conseguem conversar sobre essas coisas? Não conseguem abrir o coração? Mulheres, queridos, nós já tratamos de casais que mulheres pegam o cartão de crédito de uma amiga emprestada para comprar coisa escondida, porque não pode falar para o marido que precisa. Não consegue abrir o coração com o marido, porque ele quebra a casa. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas no relacionamento.
Nós precisamos dizer um para o outro o que está nos atormentando, quais são as nossas frustrações, os nossos temores, as nossas inseguranças, independente de sermos homem ou mulher. Então nós reconhecemos muito Abraão por ele ter se tornado pai da fé, mas uma das atitudes mais lindas que ele teve foi de abrir o coração e dizer para sua esposa: olha, nós estamos com um problema, se você não me ajudar, a gente não vai conseguir vencer. O desafio nosso, e eu quero, antes da gente comer, e eu já estou indo para o último ponto, que eu prometi que ia ser bem objetivo. Eu falei, não vou pregar, amor, eu vou dar um recado. Estão recebendo o recado? Meu desafio para vocês é que vocês possam de fato construir um relacionamento, onde vocês possam abrir o coração um para o outro, e você que está recebendo aquilo que o outro está confessando, você possa se tornar um abrigo para essa pessoa. Porque senão nós não construímos, queridos. A maioria das vezes não é porque os homens são sem vergonha ou porque as mulheres não prestam. Elas não conseguem se abrir por conta da reação do coração do outro. E o último ponto que eu quero falar com vocês, amados, nós fomos ensinados no relacionamento: faça ao outro o que você deseja que faça para você. Quantos foram ensinados a isso? Nós fomos ensinados a isso, né? Sempre fazer para o outro aquilo que nós desejamos. Na vida conjugal, isso não é uma realidade. Você não deve fazer para o outro aquilo que você deseja. Você deve fazer para o outro aquilo que ele deseja. Porque nem sempre a sua linguagem de amor é a mesma linguagem de amor do outro. Então a gente sempre fica se posicionando assim, né? Eu vou fazer para o outro aquilo que eu desejava. Então se eu não quero mal para mim, eu também não vou fazer isso por ela ou por ele. Mas acontece que essas respostas suas, às vezes, estão muito longe do ideal e das expectativas da pessoa que você convive. Então eu acredito que o relacionamento saudável, para que a gente possa construir um relacionamento saudável, é nós percebermos isso e investigarmos o que de fato o outro deseja. Não existe nada mais ruim, queridos, do que você ser convidado para jantar na casa de alguém e chegar lá, a pessoa colocar algo na mesa que você não come. E aí você tem que comer por educação. Mas porque aquele era um gosto do paladar de quem te convidou, mas nunca foi um gosto seu. Então quando nós convidamos alguém, a primeira coisa que nós devemos perguntar para a pessoa que nós estamos convidando: o que você gosta de comer? Ou eu estou pensando em fazer tal coisa, você curte isso? Nós devemos fazer isso na vida conjugal. Porque na vida conjugal nós estamos, às vezes, nos posicionando de uma forma que entendemos que estamos fazendo o outro feliz, mas não estamos. Achamos que estamos, porque nós estamos fazendo para o outro tudo o que nós desejaríamos para nós, mas o outro vive infeliz ao nosso lado, sem conseguir de fato abrir por essa série de fatores, né, que a gente está posicionando e pincelando. Então nesse aspecto, amados, o que eu quero deixar para nós como casais nessa noite? Nós temos muito por viver juntos. Eu comecei a vida com a Giovana, né? Nós éramos ainda jovenzinhos, né? E eu acredito, eu não sei, né, como é o seu relacionamento, em qual casamento você está, se é no segundo, ou no terceiro, ou no quinto, né? Nós temos pessoas que estão por conta da vida e por uma série de fatores já estão em outros relacionamentos. Eu não julgo você por isso, não é essa a minha intenção, mas eu como pastor acredito que a pessoa que nós estamos hoje, com a palavra e o conhecimento que nós temos biblicamente dizendo, agora que nós estamos debaixo da vontade de Deus, nós temos que decidir viver com essa pessoa até o final da nossa vida. Eu comecei jovenzinho com a Giovana, ela foi uma guerreira ao meu lado o tempo todo, e eu não vou terminar a minha vida me aventurando com outra pessoa. Então eu quero dar a Giovana a oportunidade de terminar o que ela começou. Cuidar de mim. Entende? Porque ela tem me dado essa oportunidade também de entender o coração dela. E nós não somos um casal perfeito, queridos. Hoje eu quase joguei o guarda-roupa nela. Ela veio e falou assim: amor, esse sapato ou essa botinha? Ela já estava vestida. Eu falei: a botinha, amor, tá bonita. Legal. Aí eu tô me trocando, terminando os negocinhos. Daqui a pouco ela veio de novo: amor, e eu ainda estou em dúvida, o sapato ou a botinha? Eu falei: a botinha, amor, tá linda a botinha. Legal, queridos. E eu tô terminando de me ajeitar. Ela falou assim: amor, eu vou pôr a camisa agora preta, que ela quer sei que ela tá. Ela falou assim: amor, a botinha ou o sapato? Eu falei: a botinha, amor. Mas tá linda essa bota.
Ela falou, tá bom. Aí, tô escovando o dente, pai, nós fomos pro carro. Eu peguei na mão dela, tava de sapato. Tá de sapato. Vocês acham que nós somos um casal perfeito? Rapaz, eu quase peguei o guarda-roupa e joguei nela. Eu falei, amor, você tá de brincadeira, por que você pede opinião? Porque as mulheres são assim, queridos. Elas só querem atenção. Eu acho que ela não estava bem. Ela queria minha atenção. Ela viu que eu estava muito focado, preparando as coisas, né? O coração dela estava... Ela queria minha atenção. Depois eu entendi, ficou tudo certo. Mas nós somos assim, amados. Existem coisas que você faz, existem coisas que eu faço, e nós temos as nossas divergências. Por aí você vê como nós somos diferentes, né? Eu estava vendo a hora dela falar, então põe a bota e vai. Se gostou tanto da bota, põe a bota e vamos para o jantar. Estava vendo a hora dela fazer isso. Mas, queridos, olha, o que eu posso compartilhar com você que você já não tenha à sua disposição para um bom relacionamento? Eu acredito que nós que somos insanos, que casamos, não tem mais jeito, nós temos que segurar e ir para cima. Mas parece que nós temos alguns casais aqui que ainda estão decidindo pelo casamento. Pense bem, né? Porque nós achamos que o casamento resolve uma série de coisas. O casamento, na verdade, amados, ele não resolve uma série de coisas. Ele potencializa quem você é. Ah, pastor, depois que eu casei com ele, esse miserável, não, ele já era assim. É que o casamento só mostra quem ele já era. Ele foi educado com você e conseguiu te enganar muito bem enquanto vocês namoravam. Ah, pastor, ela, depois que nós casamos, não sempre foi assim, irmão. É que você não percebeu, você estava cego de paixão, você estava olhando ela só com os olhos do coração. Agora toma aí, expectativa versus realidade. Casamento é assim, queridos, nós somos diferentes, precisamos uns dos outros. Agora nós podemos encarar o relacionamento de maneira mais leve. Nós podemos de fato estruturar uma família sólida e nos amar como nunca antes. 27 anos de casado, a gente beija na boca como nunca antes. Estamos cada vez mais apaixonados um pelo outro. Cada dia que eu olho para ela, eu falo assim, meu Deus do céu. Porque diz o Xavier, nosso irmão lá da igreja, né, que quando a gente é feio, Deus indeniza, né? Aí eu olho para a minha indenização assim, eu falo, rapaz, Deus é bom demais. Então, amados, ame, curta o seu cônjuge. Ele tem defeito, pastor? Tem mesmo, eu também acho. Eu não teria casado com ele se eu fosse você. Mas você escolheu. Então o casamento é uma escolha sua, lute por ele. Mais do que o jantar que nós vamos ter agora, eu queria que você levasse esse princípio da aliança que você tem com a pessoa com que você decidiu viver o resto da sua vida. Amém? Eu sei que tem gente orando para que Deus leve ela primeiro, ou ele primeiro, mas eu queria que você se contesse, queridos. Deixa Deus decidir a data, né? Porque às vezes a gente fica dizendo, Deus, promove ela, promove ele, né? Faz a tua obra, Senhor. O céu é tão bom, mostra o céu para ele. Não faça isso, querido, não faça isso. Deus está trabalhando você, está trabalhando ela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Só um recado, eu não quero tirar o seu apetite e também não quero apanhar de você. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.